Há 100 anos o mundo parou, não por uma guerra, mas por um segredo que jazia selado sob as areias do Egito por mais de 3 milênios. A tumba de Tutankhamon, o faraó menino, prometia ouro e glória, mas o que Howard Carter e sua equipe encontraram foi muito mais sombrio. Eles desenterraram pistas de rituais esquecidos, crenças antigas e, mais recentemente, algo que fez até os arqueólogos mais céticos sentirem um arrepio na espinha. Prepare-se para mergulhar no mistério do faraó que deveria ter sido esquecido. Se você é fascinado pelos segredos mais profundos da história e está pronto para encarar o lado restrito da curiosidade, deixe seu like agora e inscreva-se no canal. Ative o sino para não perder a próxima revelação que a ciência tenta esconder. O faraó menino que deveria ter sido esquecido. Mais de 3.000 anos atrás, em uma época de grandes mudanças, uma criança nasceu em uma das famílias mais poderosas do mundo. Seu nome era Tutankhaton, que significava a imagem viva de Aton. Mais tarde, ele seria conhecido como Tutankhamon, o menino que se tornou o faraó mais famoso do Egito. Mas durante sua própria vida, sua história foi muito diferente. Ele não nasceu para a glória. Ele nasceu à sombra de uma revolução que quase dividiu o Egito. O pai de Tutankhamon era Akhenaton, um governante que decidiu mudar tudo sobre a religião e as tradições do Egito. Por milhares de anos, os egípcios adoraram muitos deuses, incluindo Ra, Osíris, Ísis, Anubis e outros. Cada cidade tinha seu próprio templo, sacerdotes e festivais. Mas Akhenaton acreditava que deveria haver apenas um deus, Aton, o disco solar que dava luz e vida a todas as coisas. Ele fechou os templos antigos, proibiu a adoração dos outros deuses e construiu uma nova capital chamada Akhetaton, ou Amarna, dedicada apenas a Aton. Esta foi a primeira tentativa de monoteísmo na história, uma religião de um único deus em um mundo de muitos deuses. Isso mudou tudo: a arte, a linguagem e até mesmo o poder dos sacerdotes que antes governavam os templos do Egito. Mas a mudança veio com um custo. Muitos egípcios se sentiram traídos. Eles viam Akhenaton como um herege que havia ofendido os deuses de seus ancestrais. Quando ele morreu, o país estava em caos. Os templos antigos estavam desertos, a economia havia enfraquecido e a fé na família real estava desmoronando. Foi neste mundo incerto que o jovem Tutankhaton se tornou faraó. Ele tinha cerca de 9 ou 10 anos, muito jovem para governar sozinho. Atrás dele estavam conselheiros mais velhos, homens como Ai, seu vizir, e Horemheb, o comandante de seu exército, que guiaram o reino enquanto o faraó menino estava no trono. No início, ele carregava o nome de seu pai, mantendo Aton nele. Mas logo algo começou a mudar. Sob o conselho de seus anciãos, Tutankhaton tomou uma decisão ousada. Ele reverteu as políticas de seu pai e restaurou os deuses antigos ao poder. Ele mudou seu nome para Tutankhamon, que significa a imagem viva de Amon, em homenagem ao deus principal de Tebas. Os templos de Amon, que haviam sido abandonados ou destruídos, foram reconstruídos. Os sacerdotes voltaram às suas funções e as oferendas mais uma vez encheram os altares. Este jovem, com apenas alguns anos de reinado, tornou-se o símbolo da restauração, o faraó que trouxe a fé tradicional do Egito de volta da beira da extinção. Por um tempo, parecia que a paz havia retornado. Tutankhamon e sua jovem rainha, Ankhesenamun, apareceram juntos em cerimônias, representando um novo começo, mas seu reinado foi curto. Depois de apenas cerca de 9 anos no trono, Tutankhamon morreu inesperadamente, por volta dos 18 ou 19 anos de idade. A causa de sua morte ainda é debatida. Alguns acreditam que ele morreu de uma infecção após quebrar a perna. Outros sugerem malária, ou até mesmo assassinato. Qualquer que seja a verdade, o Egito perdeu seu jovem governante muito antes que ele pudesse cumprir sua promessa. Com sua morte repentina, seu túmulo inacabado foi preparado às pressas para o enterro. Não houve tempo para esculpir um grandioso local de descanso como os de outros faraós. Seu corpo foi colocado em um pequeno túmulo, destinado a alguém de status inferior, nas profundezas do Vale dos Reis. Depois, algo incomum aconteceu. Seus sucessores, Ai e Horemheb, removeram seu nome de monumentos e listas reais, como se ele nunca tivesse existido. A memória de seu pai já havia sido apagada. Agora o filho o seguiria. Por séculos, o nome de Tutankhamon desapareceu da história. Outros reis ascenderam e caíram,
Grandes impérios vieram e se foram, e as areias do Egito cobriram seu local de descanso escondido. Mas, por ter sido esquecido, nenhum ladrão de túmulos jamais o encontrou. Seu túmulo permaneceu selado, enterrado sob escombros nas cabanas dos trabalhadores, esperando silenciosamente por mais de 3.000 anos para ser redescoberto. Mal sabiam que este faraó menino esquecido um dia se tornaria o faraó mais famoso do mundo, não por como ele viveu, mas pelo que foi encontrado quando seu túmulo foi finalmente aberto, mas falaremos mais sobre isso em breve. A busca incansável de Howard Carter. No início dos anos 1900, quase todos os túmulos conhecidos já haviam sido abertos, e a maioria havia sido roubada há muito tempo. Os arqueólogos acreditavam que havia pouco mais a ser encontrado. O vale havia revelado seus segredos, ou assim parecia. Entre aqueles que se recusavam a aceitar isso, estava um determinado arqueólogo inglês chamado Howard Carter. Por anos, Carter estudou todos os mapas, inscrições e registros antigos que pôde encontrar. Ele estava convencido de que um túmulo ainda estava faltando, o túmulo do faraó menino Tutankhamon, cujo nome havia reaparecido recentemente em fragmentos de escritos antigos. A maioria dos especialistas duvidava dele. Eles diziam que o Vale dos Reis estava esgotado, que nenhum túmulo real intocado poderia ainda estar escondido ali. Mas Carter discordou. Ele acreditava que se procurasse com cuidado, poderia encontrar o que outros haviam perdido. Seu patrocinador, Lord George Herbert, o quinto conde de Carnarvon, forneceu o financiamento. Os dois trabalharam juntos por anos, fazendo pequenas descobertas, mas nada extraordinário. Em 1922, após 6 temporadas de escavação com pouco a mostrar, Carnarvon estava pronto para parar. O dinheiro estava acabando e o deserto não oferecia recompensa. No entanto, Carter implorou por uma última temporada. Ele tinha uma teoria, uma área perto do túmulo de Ramsés VI, onde ele acreditava que um enterro esquecido poderia estar enterrado sob escombros antigos. Relutantemente, Carnarvon concordou. No início de novembro de 1922, os trabalhadores egípcios de Carter começaram a limpar o chão. O sol era forte, o ar seco e pesado de poeira. A equipe se moveu cuidadosamente através de camadas de cascalho e lascas de pedra deixadas por construtores de túmulos anteriores. Então, na manhã de 4 de novembro, algo inesperado apareceu. Um jovem carregador de água, muitas vezes chamado de Hussein Abdel Razul, notou uma borda de pedra sob seu pé enquanto limpava os detritos. Quando a equipe investigou, eles encontraram o topo de um degrau cortado, o primeiro sinal de que algo estava escondido abaixo. Carter ordenou que a equipe cavasse mais fundo. Lentamente, os trabalhadores descobriram uma escadaria que descia para a terra, degrau por degrau. Cada camada de escombros revelava outro degrau, até que um lance completo de escadas emergiu, um poço cortado em calcário sólido que levava para baixo. O ar ficou mais frio enquanto cavavam, e a poeira pairava na passagem estreita. Finalmente, na base da escadaria, eles alcançaram uma porta selada coberta de gesso e carimbada com o selo real de Tutankhamon. Carter mal podia acreditar. Por anos ele procurou por este nome, e agora ele aparecia diante dele, gravado na argila antiga. Mas ele não abriu a porta imediatamente. Ele ordenou que a entrada fosse enterrada novamente e enviou uma mensagem a Lord Carnarvon, na Inglaterra. Finalmente, fiz uma descoberta maravilhosa no vale. Um magnífico túmulo com selos intactos. 3 semanas depois, Carnarvon chegou ao Egito. Juntos, os 2 homens supervisionaram a cuidadosa limpeza da escadaria mais uma vez. Atrás da primeira porta, havia outro corredor cheio de pedras, bloqueando o que estava além. Carter e sua equipe começaram a removê-las à mão, um balde de cada vez. Horas se passaram. O ar na passagem ficou pesado de poeira. Finalmente, eles alcançaram uma segunda porta selada, também marcada com o selo de Tutankhamon. Carter fez um pequeno buraco no gesso e ergueu uma vela. O ar quente escapou da escuridão lá dentro. Quando a chama bruxuleou, ele viu formas douradas, brilhando na luz. Quando Lord Carnarvon perguntou, "Você consegue ver alguma coisa?" Carter sussurrou, "Sim, coisas maravilhosas." Atrás daquela segunda porta, esperava a descoberta arqueológica mais extraordinária do mundo. Mas antes que pudessem alcançá-la, eles tiveram que passar pelo poço, estreito, íngreme e selado, por mais de 3.000 anos. Ninguém sabia ainda se estava vazio ou cheio de ouro, ou algo pior. A estrutura modesta do túmulo.
Quando Lord Carnarvon finalmente chegou da Inglaterra, Howard Carter e sua equipe começaram o trabalho cuidadoso de limpar o poço recém-descoberto. Cada pedra foi levantada à mão, cada movimento documentado. Quanto mais fundo eles iam, mais parecia que estavam voltando no tempo. No fundo do poço estava a porta, seu gesso ainda intacto, carimbado repetidamente com o selo real de Tutankhamon, o chacal de Anubis sobre os 9 arcos, simbolizando proteção contra os inimigos do Egito. Estava claro que ninguém havia entrado neste lugar desde os tempos antigos. Quando os trabalhadores de Carter romperam o primeiro selo e removeram os escombros da passagem, eles entraram em um corredor estreito que levava a outra porta. Atrás dela, encontraram uma série de câmaras esculpidas diretamente na rocha calcária. A estrutura do túmulo era simples em comparação com os grandiosos locais de sepultamento de faraós anteriores. Uma curta escadaria descendente levava a uma antecâmara, a maior das salas. Além dela, ficava a câmara funerária, que continha o grande sarcófago de pedra que guardava os caixões aninhados de Tutankhamon. Ao lado, havia um pequeno tesouro, cheio de estátuas de deuses e objetos rituais, e um anexo repleto de itens cotidianos que o rei deveria usar na vida após a morte. Para um faraó, este era um túmulo excepcionalmente pequeno e modesto. Os grandes governantes do novo reino do Egito frequentemente tinham túmulos que se estendiam profundamente nas montanhas, com longos corredores, vastos salões e paredes pintadas que contavam histórias de sua jornada para a vida após a morte. O túmulo de Tutankhamon, no entanto, tinha apenas 4 salas. Seu pequeno tamanho sugeria algo importante. Sua morte veio de repente. Os construtores não tiveram tempo de completar um monumento real, então provavelmente usaram um túmulo destinado a outra pessoa, talvez um nobre ou alto funcionário, e o adaptaram às pressas para o jovem rei. Evidências deste enterro apressado estavam por toda parte. As gravuras nas paredes paravam abruptamente e algumas pinturas pareciam inacabadas. O sarcófago de pedra tinha uma tampa feita de granito que não combinava com a base de quartzito, sugerindo que a cobertura original havia quebrado e sido substituída no último momento. Até mesmo os detalhes decorativos no sarcófago estavam incompletos. 2 das deusas protetoras tinham joias que haviam sido pintadas em vez de esculpidas. Muitos dos artefatos encontrados no interior não foram feitos especificamente para Tutankhamon. Seus santuários dourados, caixões e até mesmo partes de seu equipamento funerário mostravam sinais de terem sido reutilizados de enterros reais anteriores, possivelmente pertencentes a seus predecessores, como Semenkaré ou Neferneferuaton. Os artesãos claramente trabalharam sob imensa pressão para preparar o túmulo dentro do tradicional período de 70 dias de sepultamento após sua morte. A posição do túmulo também desempenhou um papel fundamental em sua sobrevivência. Ele ficava em um ponto baixo no Vale dos Reis, sob a entrada do túmulo muito maior de Ramsés VI. Após o sepultamento de Tutankhamon, detritos de construções posteriores e séculos de inundações repentinas cobriram a entrada completamente. Mais tarde, os trabalhadores construíram suas cabanas bem em cima dele, selando inconscientemente o poço sob seus pés. Por causa desta posição oculta, o túmulo de Tutankhamon escapou do destino de quase todos os outros sepultamentos reais no vale. Ladrões de túmulos passaram por ele, e as areias do Egito o mantiveram escondido por mais de 3.000 anos, até o dia em que Howard Carter tirou o pó e olhou para aquela antiga escadaria mais uma vez. Tesouros, mitos e maldições. A equipe de Carter abriu as câmaras seladas uma por uma, e o que viram tirou-lhes o fôlego. Lá dentro, jaziam mais de 5.000 artefatos, todos intocados desde o dia do sepultamento de Tutankhamon. A luz de suas lâmpadas refletia em paredes revestidas de ouro, marfim e pedra polida. Por toda parte que olhavam, havia tesouros. Estátuas de deuses, tronos dourados, bigas, joias, amuletos e móveis construídos para a eternidade. Foi o sepultamento real mais completo já encontrado no Egito, um momento congelado da história. A antecâmara estava cheia de estátuas em tamanho real de Tutankhamon, guardando seus tesouros. Havia divãs em forma de animais sagrados, camas douradas e cestos de comida destinados a alimentá-lo na vida após a morte. Em um canto, 4 bigas desmontadas jaziam cuidadosamente arranjadas, algumas folheadas a ouro. A câmara funerária, no coração do túmulo, continha o grande sarcófago de pedra cercado por santuários dourados que se encaixavam uns dentro dos outros como caixas gigantes.
Dentro do sarcófago, 3 caixões repousavam, o mais interno feito de ouro maciço. Entre todas as maravilhas, um objeto logo se tornou mundialmente famoso: a máscara mortuária de ouro. Moldada à semelhança do jovem faraó, ela brilhava em azul e dourado, incrustada com lápis-lazuli, obsidiana e quartzo. E, em sua testa, os símbolos reais da cobra e do abutre declaravam Tutankhamon governante do Alto e Baixo Egito. Quando Carter levantou a máscara, ela revelou o rosto preservado de um rei que havia morrido mais de 3.000 anos antes. Os tesouros falavam não apenas de riqueza, mas de mistério e ciência. Entre eles estava um pequeno punhal com uma lâmina de ferro forjada a partir de um meteorito, o primeiro metal que literalmente havia caído do céu. Havia também sandálias feitas de ouro, pequenos jogos de tabuleiro, arcos e flechas, e centenas de amuletos destinados a proteger o jovem governante em sua jornada pelo submundo. Alguns objetos tinham impressões digitais claras dos artesãos que os fizeram, lembretes de que por trás de todo o ouro e cerimônia estavam pessoas reais. Carter levou 10 anos para documentar e remover cada objeto. Cada artefato foi cuidadosamente fotografado, desenhado e rotulado. A descoberta fascinou o mundo. Mas a glória da descoberta logo foi ofuscada por um mito. 6 meses após a abertura do túmulo, Lord Carnarvon, o patrocinador da escavação, morreu. Sua morte ocorreu no Cairo, e em poucas horas, notícias se espalharam pelos jornais em todo o mundo. Alguns alegaram que, no momento exato de sua morte, todas as luzes do Cairo se apagaram. Outros disseram que seu cão favorito na Inglaterra soltou um uivo estranho e morreu. Nos anos que se seguiram, outros membros da equipe de escavação também morreram de doenças ou acidentes, e logo nasceu a lenda da maldição do faraó. Manchetes alertavam sobre "a morte chega para aqueles que perturbam o túmulo do rei". Repórteres alegaram que espíritos antigos estavam se vingando pela profanação de um sepultamento sagrado. A história da maldição se espalhou mais rápido do que qualquer explicação científica. As pessoas foram atraídas não apenas pelo ouro, mas pelo mistério de algo antigo e poderoso que o guardava. O próprio Howard Carter desconsiderou os rumores. Ele viveu por muitos anos após a descoberta, estudando cuidadosamente cada detalhe do túmulo. Ainda assim, o mito perdurou. Mesmo hoje, alguns visitantes do Vale dos Reis falam em voz baixa ao se aproximarem da entrada do poço de Tutankhamon, como se o próprio ar se lembrasse. E, no entanto, décadas após a descoberta de Carter, os arqueólogos encontrariam algo muito mais estranho do que a superstição. Algo escondido dentro daquele mesmo poço, uma pista não para uma maldição, mas para um ritual antigo destinado a despertar os mortos. A descoberta que assustou os arqueólogos. Então, se você ainda está se perguntando o que eles encontraram no poço de Tutankhamon que assustou os arqueólogos, é isto. E, honestamente, isso é insano. Por mais de um século, os cientistas acreditaram que o túmulo de Tutankhamon já havia revelado todos os seus segredos. Milhares de itens catalogados, cada artefato fotografado, cada parede cuidadosamente estudada. No entanto, no início de 2025, o egiptólogo Nicholas Brown, da Universidade de Yale, começou a reexaminar notas antigas de escavação e registros de armazenamento do trabalho original de Howard Carter. Naquelas páginas amareladas, ele notou algo estranho que havia sido negligenciado por décadas. Um conjunto de 4 calhas de argila e 4 cajados de madeira, registrados como tendo sido encontrados na câmara funerária de Tutankhamon e perto do poço. A princípio, esses itens pareciam comuns. Os egiptólogos há muito presumiam que eram apenas recipientes e bengalas, como muitos outros encontrados em túmulos reais. Mas Brown percebeu que sua colocação, número e design correspondiam a algo muito mais antigo, uma misteriosa cerimônia funerária conhecida em textos egípcios posteriores como o Despertar de Osíris. Este ritual era um dos mais sagrados e poderosos na antiga religião egípcia. Ele contava a história de Osíris, o deus do submundo, que havia sido assassinado por seu irmão Sete e trazido de volta à vida por seu filho Horus. Durante a cerimônia, os sacerdotes repetiriam simbolicamente este ato de ressurreição. O cajado representava o cajado de Horus, usado para ordenar que Osíris se levantasse novamente. As calhas de argila continham libações, água sagrada derramada sobre ou perto do corpo do falecido para dar vida e pureza.
Nos escritos antigos conhecidos como os textos das pirâmides, esta água era descrita como o olho de Horus, um fluido divino que carregava a energia do renascimento. Os sacerdotes acreditavam que ela era extraída do Nilo, o rio da vida, e que possuía o poder de rejuvenescer um corpo em decomposição. Ao derramá-la nas 4 direções, norte, sul, leste e oeste, eles cercavam o morto com proteção e restauravam simbolicamente sua alma. A pesquisa de Brown mostrou que essas 4 calhas e 4 cajados não foram colocados aleatoriamente. Seu arranjo correspondia ao layout tradicional do ritual do despertar. Em outras palavras, a câmara funerária de Tutankhamon havia sido preparada não apenas como um túmulo, mas como uma câmara ritual para a ressurreição. O que tornou esta descoberta ainda mais chocante foi o contexto histórico. O pai de Tutankhamon, Akhenaton, havia proibido o culto a Osíris durante seu governo, substituindo os deuses tradicionais do Egito pela adoração única de Aton, o disco solar. Sob Akhenaton, Osíris, o deus da morte e do renascimento, havia sido apagado de templos, gravuras e orações. No entanto, agora, no próprio sepultamento de Tutankhamon, Osíris havia retornado silenciosamente. Isso significava que os sacerdotes de Tebas, que prepararam o funeral do faraó menino, não apenas restauraram a antiga religião do Egito, mas realizaram um de seus ritos mais sagrados e proibidos. O sepultamento de Tutankhamon, concluiu Brown, não foi apenas um funeral real, foi um ato de ressurreição, uma tentativa secreta de despertar a alma do rei como Osíris renascido. Essa percepção mudou tudo para os arqueólogos modernos. O túmulo, visto por muito tempo como um monumento à morte, poderia ter sido, em vez disso, um lugar destinado a desafiar a própria morte. Também sugeriu que os sacerdotes do Egito podem ter realmente acreditado que seu jovem faraó poderia retornar do submundo, assim como Osíris. Essa percepção causou um arrepio no mundo acadêmico. E se o poço de Tutankhamon tivesse sido mais do que uma entrada? E se tivesse sido o ponto de partida de um ritual destinado a trazer um deus-rei morto de volta à vida? Por um século, o túmulo de Tutankhamon foi visto como um memorial silencioso para um mundo há muito desaparecido. Agora, pode ter sido algo muito mais misterioso, um portal entre a vida e a morte. O que o futuro pode revelar? Mesmo após um século de estudo, o túmulo de Tutankhamon continua a surpreender os cientistas. Cada geração traz novas ferramentas, tecnologia mais nítida e melhores métodos para descobrir segredos que antes pareciam perdidos para sempre. Os arqueólogos agora usam varredura a laser 3D, imagens de alta resolução e sequenciamento de DNA para estudar o túmulo e seu conteúdo sem danificá-los. Cada centímetro das paredes, pisos e artefatos foi mapeado digitalmente com detalhes precisos, revelando características invisíveis ao olho humano. Uma das áreas mais fascinantes de pesquisa em andamento é a possibilidade de que câmaras escondidas ainda estejam atrás das paredes pintadas da câmara funerária. Em 2015, varreduras de radar sugeriram vazios incomuns na rocha, gerando teorias de que salas não descobertas ainda podem existir além das paredes que Carter certa vez chamou de limites do túmulo. Alguns especialistas acreditam que esses espaços poderiam conter salas de armazenamento, câmaras rituais adicionais ou até mesmo outro sepultamento real que foi selado há milhares de anos. Outros permanecem cautelosos, dizendo que as imagens de radar podem ter sido mal interpretadas. A questão permanece em aberto e continua a atrair equipes de volta ao Vale dos Reis. Entre as teorias mais debatidas está a possibilidade de que o túmulo da rainha Nefertiti, a lendária esposa de Akhenaton e madrasta de Tutankhamon, possa estar escondido atrás de uma dessas paredes. Alguns pesquisadores, incluindo o arqueólogo Nicholas Reeves, argumentam que certas cenas pintadas na câmara funerária de Tutankhamon podem realmente mostrar o sepultamento de Nefertiti sendo conduzido e que o túmulo de Tut foi simplesmente uma extensão do dela. Se for verdade, isso significaria que uma das rainhas mais famosas do Egito repousa a apenas metros de distância do faraó menino. Até agora, nenhuma porta física foi encontrada, mas a ideia continua a impulsionar novos projetos de varredura. O próprio poço também continua sendo um foco de estudo. Os estudiosos agora se perguntam se ele esconde um significado simbólico mais profundo, talvez relacionado ao ritual do despertar de Osíris. Poderiam outros objetos rituais, materiais orgânicos ou inscrições ainda estarem enterrados na rocha? Microescavação avançada e análise química podem um dia revelar vestígios de óleos sagrados,
resinas ou pigmentos que confirmam o que os sacerdotes fizeram naquele corredor subterrâneo. Cada descoberta, seja uma pequena ferramenta, um traço microscópico de DNA ou um símbolo oculto em uma parede pintada, nos aproxima da compreensão de como os antigos egípcios viam a vida, a morte e o renascimento. Para eles, a morte nunca foi o fim. Foi uma passagem, uma transformação, um retorno aos deuses. Por mais de 3.000 anos, Tutancâmon dormiu em silêncio sob as areias de Tebas. E mesmo agora, enquanto os cientistas descobrem a verdade peça por peça, seu túmulo ainda sussurra perguntas que a ciência ainda não respondeu. E a pergunta que fica é: se o poço de Tutancâmon era o ponto de partida para a ressurreição, o que mais pode estar escondido nas profundezas do Vale dos Reis? Agora, queremos saber a sua opinião. Se você fosse Howard Carter em 1922, parado diante daquela porta selada, sabendo que algo terrível ou maravilhoso poderia estar lá dentro, você teria aberto ou hesitado? Deixe sua resposta nos comentários e compartilhe este vídeo com quem mais se atreve a questionar a história. Até a próxima. E lembrem-se, a verdade está sempre no mundo restrito.